Bom, a gente vai ter uma série aí de vídeos, né, inicialmente aí falando sobre efeitos metabólicos sobre o indivíduo, desde a sua parte da infância até a fase adulta e as suas características de efeito fisiopatológicos, principalmente associando a síndromes metabólicas, tá? Nós vamos dar um pontapé inicial aqui. Então esse pontapé inicial, a gente vai entrar do processo de um artigo na Revista Paulista de Pediatria, muito interessante, tá? De 2015, no qual também eu dou a disponibilidade para vocês do artigo e desse material aí também em forma de PDF. O tema do artigo é efeitos metabólicos do exercício físico na obesidade infantil, partindo de uma premissa de uma visão atual, tá? Então é um artigo de 2015, no qual ele traz uma problemática logo de cara, dizendo que a obesidade ela não é uma questão estética, ela é um distúrbio metabólico e que por esse distúrbio metabólico gera vários processos inflamatórios crônicos e que devido a esse acúmulo excessivo de gordura corporal acaba trazendo comprometimentos à saúde como um todo. Então o que a gente pensa disso? Que o desenvolvimento da obesidade ela parte de uma premissa de estados iniciais da vida, ou seja, na infância, e esse estado de manutenção da obesidade que ela carrega desde a infância acaba levando um estado que a gente chama fisiopatológico na vida adulta. Em outras palavras, a obesidade infantil é um quadro de acúmulo excessivo de gordura corporal no tecido adiposo que traz implicações de saúde. O que é importante nós lembrarmos aqui? Que a formação, principalmente de disfunções endoteliais e de formações de coágulos ou placas de ateroma, nós sabemos que ela leva em torno de 20 a 40 anos, aí, usando uma estimativa de diretriz. Outra hora nós tínhamos uma direção que sujeitos que tinham mais de 40 anos, 50 anos, que havia um quadro associado de disfunções metabólicas, supostamente traria maiores fatores de riscos, principalmente associados à obesidade no desenvolvimento. E com 50, 45 anos, algumas disfunções cardíacas ocorrem, como infarto do miocárdio, devido a esses comprometimentos que vão dando à rede de leito vascular e seus comprometimentos também endoteliais e arteriais. E essa idade ela vai se diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque entendendo que a obesidade infantil ela faz parte hoje de uma epidemia de quadro social, principalmente em países subdesenvolvidos, no qual a alimentação ela é muito desequilibrada nesse sentido, por ser mais barata a relação de acesso à gordura e acesso a alimentos que não são adequados de acordo com o desenvolvimento da criança e adolescente, mas pelo custo ser mais barato acaba tendo maior consumo. A obesidade infantil ela vai trazer agora uma precocidade dessas disfunções cardiometabólicas, o que outra hora provavelmente levava de 45 anos para cima. Hoje, infelizmente, esses valores etários acabam diminuindo para 35, 34, 37 anos e provavelmente no futuro próximo esses valores podem até diminuir, até porque você tem obesidade infantil já com 7, 8 anos com comprometimentos sérios de saúde. Então é uma questão de epidemia que precisa ser cuidada e precisa ser tratada como um tal. Bom, uma das intervenções mais importantes aí, além da participação de família em relação a todos os aspectos socioeconômicos e também a conscientização do que é uma boa alimentação ou não, a prática da atividade física ela é uma ferramenta importante, não como uma prevenção, mas algo que participa do estilo de vida, corroborando com uma melhora do quadro de ganho de peso e também de manutenção de qualidade de vida ao longo do processo até chegar à vida adulta e depois do envelhecimento. O que a gente tem nesse artigo em especial? Especialmente esse artigo ele traz uma tona que foram coletadas aí durante 2010 e 2013
todos os artigos que foram apontaram sobre obesidade infantil nas suas principais bases de dados, né? Então, o que a gente tem aí? Que dentro da descrição desse artigo aponta os principais efeitos metabólicos sobre o exercício físico na relação da obesidade infantil e as suas melhoras sobre o quadro fisiopatológico. Então, a descrição do artigo, ela aponta sobre, por exemplo, estado nutricional, as idades dos avaliados, que beiravam entre 9 a 16 anos, o estado nutricional desses sujeitos, né? Alguns de características já de obesidade, parâmetros avaliados, que são os parâmetros clínicos e bioquímicos, e a intervenção do tipo de exercício, tanto de característica de endurance quanto de característica de força, e os seus resultados apontados aí. O que é notório em todos os artigos é algo que já mostra de cara que os principais efeitos do exercício físico e do treinamento físico é algo já conhecido, que é o aumento da massa muscular, ganho de força, trabalho de propriocepção, diminuição dos estoques de gordura, aumento do gasto calórico, aumento da taxa metabólica de repouso, aumento da tolerância ao uso da glicose como substrato energético, ou seja, não tem glicose agora na corrente sanguínea, que é um grande comprometimento por quadro de síndrome metabólica, principalmente associado à diabetes. Melhoria da sensibilidade à insulina, a ação da insulina ela se torna mais sensível para a relação de captar depois através dos GLUT4, a glicose sanguínea, e diminuição do estado inflamatório, principalmente causado pelas adipocitocinas, que são moléculas inflamatórias devido principalmente ao acúmulo do tecido adiposo branco. O que me traz uma questão bem interessante é que a prática da atividade física nós sempre atrelamos a conceitos de alta intensidade ou de atividades que são usuais, como academias e quadras de esportivas, e algo que é muito controlado e sistematizado dentro de características voltadas ao mercado de fitness e ao esporte. No entanto, esse artigo ele mostra que alguns benefícios muito peculiares, como atividades de ludicidade. O que seriam essas atividades de ludicidade? Deixar a criança brincar. Colocar espaço para a criança brincar, e o estudo mostra, numa abordagem de Escalante 2012, que com 12 semanas de intervenção, de 2 a 3 vezes por semana, a criança brincando em caráter lúdico, deixando ela livre, já relatou que só com essa intervenção já reduziu substancialmente a relação do LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que ela tem maior característica inflamatória, diminuiu 35% também o triglicerídeos e 40% em relação a aumentar também o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, conhecida como lipoproteína de ação anti-inflamatória, protegendo então o nosso sistema biológico aí. E você vê que foram 12 semanas, 3 meses de intervenção através da ludicidade. O que é importante também é que outros estudos corroboram também com esse processo, né? Você vê o próprio WHO em 2012 também apontando que a prática de exercícios físicos, de características assim de lúdicos, sem a cobrança do treinamento propriamente dito que nós conhecemos na área do mercado de esportes, já também melhorou bastante a relação de concentração de leptina, que é um hormônio muito importante na relação da saciedade, na relação de controle, de compulsão alimentar via sistema nervoso central, né? Pela relação do NPY, então o composto do hipotalâmico. Aumentou também a relação das adiponectinas, que são moléculas liberadas também pelo tecido adiposo, mas ela tem uma ação anti-inflamatória aí em relação a isso. O que mostrou interessante nesse estudo de WHO é que após a interrupção, num prazo de 3 meses de interrupção após a realização de 12 semanas de treinamento contínuo nessas crianças, em torno de 3 a 4 vezes por semana, não no sentido de cobrança, mas no característica mais de ludicidade, tendo uma duração de 30 a 40 minutos por sessão, ela acabou tendo o quê? Uma relação que não teve alteração após 3 meses de interrupção, com 3 meses de atividade
contínua sobre essas crianças que eram obesas, nessas características de leptina e de adiponectina também. Então, o que aponta isso daí? Que o exercício ele é uma relação de intervenção direta com a diminuição do estado inflamatório crônico e sistêmico no processo da criança, se tornando esse quadro crônico e sistêmico, levando a grandes disfunções fisiopatológicas na fase adulta, conhecido como quadro de obesidade, que faz parte do contexto chamado síndrome metabólica. Outro ponto interessantíssimo, Park, também em 2012, avaliou o programa de treinamento aeróbio, treinamento de força sobre as células endoteliais de 29 crianças obesas durante 3 meses. O que apontou no artigo de Park? 2 vezes maior em 3 tipos de células progenitoras endoteliais, ou seja, o treinamento foi capaz de estimular o aumento da capacidade vasodilatadora endotelial via óxido nítrico, o que gera um impacto direto positivo na melhora do fluxo sanguíneo, do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, consequentemente diminuindo a força de ejeção ventricular e também diminuindo a sobrecarga cardíaca, algo muito importante no processo de disfunções que supostamente poderiam ocorrer ao longo da vida dessas crianças, principalmente na fase adulta aí. Outro dado importante, vindo de Laguna, em 2013, ele trouxe como ferramenta para nós a variável da frequência cardíaca. O que aponta? Que a frequência cardíaca pós-exercício, ela pode ser utilizada como uma ferramenta para mensurar o controle em nível autonômico do coração no processo de recuperação. Em outras palavras, quanto mais rápido você tiver uma recuperação pós-exercício, significa que o teu coração ele está mais eficiente, que ele está com mais qualidade de economia de trabalho. Isso é muito importante. Então, o que ele fez? Ele pegou 437 crianças obesas, com uma idade média de 9 anos. O que ele analisou? A relação positiva entre o tempo de recuperação, da frequência cardíaca de esforço e fatores de risco cardiometabólicos. Em outras palavras, ele analisou como é o comportamento da frequência cardíaca após a atividade física, tendo como pressuposto o quê? Quanto maior tempo de restauração dos batimentos cardíacos máximos até o repouso, menor eficiência do trabalho cardíaco. Quanto menor tempo de restauração dos batimentos cardíacos, baseado no repouso, maior eficiência do trabalho cardíaco. E isso ele mostrou claramente que a atividade física apontou numa melhora significativa sobre o menor tempo de recuperação após a intervenção de treinamento físico. Então é uma variável interessante para você que trabalha com criança, é analisar o comportamento da frequência cardíaca diante dos exercícios e das atividades que você tem proposto aí, tá bom? Então, como que a gente pode fechar todo esse trabalho? A conclusão do artigo, ela define da seguinte maneira, que é algo que eu compactuo. A prática de exercício físico se mostra capaz de promover adaptações positivas sobre a obesidade infantil e atuar como um coadjuvante na sua prevenção e tratamento, porque o quadro de obesidade é uma fisiopatologia já acometida no processo da criança. A magnitude dos benefícios pode variar conforme o exercício, isso é de fato. A gente tem na literatura que conforme aumenta-se a intensidade, maior impacto sobre o efeito, e quanto maior duração também maior impacto sobre o efeito, mas não significa que você deve começar com grande intensidade nem com grande duração. Significa que você vai ter que planejar um processo de médio a longo prazo aí. Lembrando que não são 8 semanas, 15 semanas que vai trazer uma mudança comportamental, são outras variáveis que devem ser envolvidas e essa mudança comportamental é um estilo de vida a adquirir desde o processo da infância, que certamente leva muito mais tempo que esse prazo analisado em artigos e na literatura. Então, os principais efeitos do exercício estão vinculados à restauração do perfil lipídico das crianças, restauração hemodinâmica, autonômica, melhoria da composição corporal, mobilização dos substratos energéticos e ativação metabólica. Espero ter ajudado vocês aí
E fiquem atentos. A gente vai vir depois sobre mais obesidade, sobre disfunções da síndrome metabólica, sobre hormônios e principalmente sobre também diabetes. Abraço para vocês, dá uma acompanhada aí em rede social, no meu Instagram, prof.leonardo Lima, e lá no canal do YouTube também, Leonardo Lima. Abraço para todos.